Ela joga no laboratório o gel, porque a mãe desmaiou. Várias pessoas, o hospital encheu de gente desmaiada. Gente que tocou na chuva. Bichos morreram, que a chuva entrou em contato. Vários animais morreram. Quando ela joga no laboratório, ela vê dentro do gel células humanas contaminadas. Nossa. Você já ouviu falar na chuva de gel misteriosa que caiu do céu? E se eu te dissesse que Sarah Shiva e o engenheiro Léo foram além disso e fizeram revelações surpreendentes sobre doenças, vacinas e até chips em humanos? No podcast Tubarão na Bolsa, eles discutem teorias intrigantes e casos que colocam em xeque tudo o que você achava que sabia sobre a história recente da humanidade. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mexer com suas certezas. O que você acha, quero sua opinião, sobre a pandemia? O que você acha que foi a pandemia? Boa, você acha que a pandemia foi realmente um vírus assim que surgiu na natureza? Você pegou a área que, na verdade, que eu sou mais fraco, que é biologia. Né? A área que eu sou mais fraco. Mas vamos lá. Eu não acredito que é um vírus que veio da natureza. Eu acho que isso, inclusive, isso foi criado, inclusive porque surge de uma cidade na China, onde tinha um gigante laboratório que cuidava desse tipo de doença. Então é muita coincidência. Exato. Só que a pandemia como um todo, ela foi, assim, uma grande aula de como a humanidade não tem condições de lidar com crise. Nenhuma. E você não vai lembrar disso, mas você vai lembrar, porque é da minha época também, como o surgimento da AIDS foi isso também. O surgimento da AIDS foi uma aula de incompetência. Né? Porque primeiro, a AIDS ela foi totalmente associada, claro, que a gente sabe que a incidência é maior. Também dizem que foi criada. AIDS eu já não sei, porque na época eu era criança. Mas então... há uma teoria de que também ela foi uma doença criada. Sim. Que era uma coisa específica. Mas você lembra que ela era chamada de doença gay? Né? E que falava assim, que era como se fosse um castigo. Isso. Nossa, ele falava assim. Não, isso era falado na TV, tá? TV? Na TV. Que era uma doença que, inclusive, aliás, uma pessoa que lutou muito contra isso, que inclusive em tese não tem conhecimento nenhum pra isso, foi o Elton John. Foi um cara que foi um artista que lutou muito contra isso, porque as pessoas falavam assim que era uma doença que só era transmitida entre gays. Não faz nem sentido. Exato. Quer dizer, se eu sou hétero e tenho... E aí se a pessoa aparecesse com HIV, é porque era gay. E antigamente era... E demorou pra mulheres terem. Sim. Então demorou pras mulheres terem. Então primeiro, só homem e só gay. Só homem e só gay. Era esse o nível. Então se falava isso, que era uma doença que só podia ser transmitida para gays. Isso não tem sentido biológico nenhum. Nenhum. Era bizarro. Então, e é legal que a gente vê que isso aconteceu com a AIDS e ninguém sabe nada da história da AIDS. Ou seja, não aprendemos nada. Então tudo isso que foi falado, não, mas o legal vai ser a lição que a pandemia vai deixar. Não deixou lição nenhuma. Ficou todo mundo maluco. Então, os agentes da SS querendo que eu ficasse preso dentro de casa. Dentro de casa o tempo todo. Então foi uma... E o que tem de gente que ficou maluco e não voltou? Um monte de gente que ficou meio... Tem gente que pirou a cabeça. Até hoje em dia, se você for andar por aí, tem um monte de gente com máscara, todo até equipado, com luvas, fala meio... Já um monte de estudo mostrando que essas máscaras não serviram pra nada. E é umas máscaras sujas ainda, né? Que já não faz mais outra coisa, isso causou um monte de problemas que ninguém fala. Então imagina uma criança que nasceu logo antes da pandemia. E essa criança viu o tempo todo o pai e a mãe e as pessoas de máscara. Essa pessoa não aprendeu a interpretar, essa criança não aprendeu a interpretar feições. Que loucura. Você entendeu o impacto que causou nisso? Nessas crianças? Então, por exemplo, o mal que foi feito por várias dessas ações, inclusive promovidas pela Organização Mundial de Saúde, elas causaram mais mal que bem. Sim. Né? Várias das ações. E isso já aconteceu várias vezes no Brasil e no mundo. As ações passadas pelos especialistas, né, causaram mais mal que bem. E o que você acha da história das vacinas? Então, você tá me pegando na minha parte que eu sou mais fraco, né? Mas eu não tenho opinião. Eu não tenho isso. Quero saber sua opinião. Aí ele explica como funciona a vacina. Não. Se é uma parte que eu da área de biologia. A pergunta que eu tô fazendo é: o que você acha? Você acha que a vacina era vacina de verdade? Você acha que a vacina era conversa fiada? Então, quando a gente pega Porque ficou uma briga, né? Uma briga política. Aí Bolsonaro, não sei o que, falou. Aí depois o pessoal, Bolsonaro, não sei o que. Que absurdo, que era o Bolsonaro que tava no governo. Aí começou aquela briga. Que absurdo, tá contra a vacina. Sim. E aí um grupo falando, gente, mas é muito rápido essa vacina. Aí acharam na internet a patente da vacina há 8 anos atrás. 8 anos atrás? 8 anos antes da pandemia. Aí você vê o dono provavelmente de quem criou o vírus mesmo. Acharam a patente. Então. Se você der um Google, patente da vacina da Covid... Não, da vacina não, desculpa. Falei besteira. Sim. Corrige. Acharam a patente do teste de Covid. Não da vacina. Do teste. É pior. Sim. Caramba. A patente do teste da doença. Anos antes. Correção da informação.
Acharam. E se você der um Google, você acha. Tem várias pessoas fazendo vídeo. Gente, clique isso, digite esse número, sai lá o nome da patente. E o nome do exame. O exame que todo mundo fazia. É que assim, tem que Que ver bizarro. que até onde eu sei, esse vírus, ele é, não esse, o Covid-19 especificamente, mas o corona, ele é antigo, ele tem esse nome, inclusive, porque corona Sim. vem de coroa, e é um vírus que tem essa característica de ter umas hastes como se fosse coroa. Sim. Então, por isso vem esse nome, né? Você tem muita informação, muita gente falando na internet. Outro dia eu vi um cara falando, não, essa vacina é falsa, porque para desenvolver uma vacina leva 15 anos. Não existe essa informação, tá? Vai demorar mais ou menos tempo? Testar, né? Demora mais ou menos tempo, dependendo de quantas pessoas você colocar envolvidas e de quanto investimento. dinheiro De quanto é o investimento. você vai colocar. Sim. Só que existe um limite. Você pode botar todos os cientistas do mundo e todo o dinheiro do mundo, que Não vai fazer em um dia. não adianta você chegar e falar assim, olha, pra eu ter, eu tenho uma mulher, eu pego uma mulher e eu faço uma criança em 9 meses. Não adianta você pegar 9 mulheres que você não faz uma criança em um mês. Perfeito. Você entendeu? Então não adianta. Então as coisas também têm limites. É lógico. Né? Testes precisam ser feitos e tal. Realmente foi absurdamente rápido. Foi a vacina mais rápida da história. Mas quando a gente pega os dados estatísticos, desde quando a vacina apareceu e os números de mortalidade, você vê que quando a vacina aparece, e conforme vão sendo aplicadas as doses, a mortalidade cai. Só Então parece que- ter uma relação. Calma, só Sim. que você já viu as notícias depois de tanta gente tendo mal súbito, criança? Eu tive problema de pulmão por Você causa da teve? vacina, Você por teve exemplo. também? Eu tive. Então Efeito sim, colateral? efeito colateral, né? Assim, toda vacina ela tem a probabilidade do efeito colateral, isso acontece, né? Você viu aqueles negócios com metais, de gente que ficava... Não, isso não existe. Você viu? Isso aí eu vi, mas isso não existe. Você viu os vídeos das pessoas que tomavam a vacina que ficava metal agarrado, teve gente botando garfo, talher, É. tudo agarrado no braço. É pra tirar era viu? difícil. Você viu? Não, mas aí que tá. O cara, viu isso? ele passa, por exemplo, não tô dizendo que a pessoa fez isso, mas ele passa, por exemplo, um adesivo no corpo, ele é invisível, o adesivo é transparente, ele pode fazer essa encenação muito fácil. É. Eu vi um cara que ligava o celular e mandava buscar Bluetooth. Aham. E aí marcava, assim, centenas, que ele dizia que cada pessoa tinha recebido um chip e tava transmitindo Bluetooth. Não faz nenhum sentido. Né? Então falar até papagaio fala, né? Você lembra do famoso Yuri Geller? Que ele Sim. entortava a colher? Sim. Você sabe como ele fazia isso? Não. Ele usava um metal, que é muito parecido com o aço inox, chamado galho. O galho, ele funde por volta de 36 graus Celsius, funde próximo à temperatura ambiente. Então, quando ele passava a mão no Ele- metal, ele Ficava começava a esquentava. derreter. Você entendeu? E ele ia na televisão, esse E cara aí, né? ele ia no Fantástico, ele aparecia. Sim. Né? No Fantástico, esse cara, lembra disso, desse cara? Ele usava um metal chamado galho. Mas é muito fácil fazer esse tipo de fenômeno com pequenas entidades espirituais fazem. Existem religiões, inclusive religiões africanas, que a gente escuta dentro dos rituais, as pessoas se furam, passam a mão, fecham um buraco, andam em caco Sim. de vidro, não se cortam, fazem coisas absurdas. Fenômenos desse tipo, assim, pequenos fenômenos são moleza para entidades. Existem entidades que fazem esse tipo de Sim. fenômeno. Se você estudar na Bíblia, você vai ver que a Bíblia relata a história de Moisés, e Moisés enfrentou no Egito os espíritos que faziam coisas mirabolantes. Sim. Não é à toa que quando a minha família servia a esses espíritos, o chefe dessas entidades era chamado de Ra, R-A, que é Deus do Sol. o nome da entidade egípcia. Assim. Então, na verdade, assim, tem muitos mistérios aí, tem muita coisa que a gente não sabe. Eu queria terminar perguntando pra vocês, já que a gente entrou no assunto de teoria da conspiração, Sim. Você gosta. se vocês ponto, hein? gostam bastante. E outro dia, finalmente, eu achei os meus seguidores, que eu gosto muito dos meus seguidores, porque eles se envolvem com as coisas que eu peço. Eu falo, gente, acha pra mim um vídeo tal que eu nunca mais achei. E os meus seguidores acharam esse vídeo na internet pra me mandar. Que eu já falei em várias lives e pela primeira vez vou falar aqui. Olha aí. Eu sou uma pessoa que eu falo muito sobre uma área da teoria da conspiração que me interessa, que é Sim. o controle climático. Certo? As chemtrails, as trilhas químicas, os aviões que borrifam nuvens, eles fazem alterações climáticas. Muitos países falam, outros não falam. No Brasil, parece que é uma ignorância completa sobre esse assunto. Sim. E existe um incidente que chama Oakville Incident, Oakville Rain. Isso aconteceu no ano de 1994. E Acho que depois, até tem o que é. Vamos se ver. vocês puderem assistir depois, quem quiser assistir, procura na internet. É isso aqui, ó, The Oakville Incident. The Oakville Incident. É, né? não sei se Oak- você já Oak viu. de... The Oakville Incident. E é um mistério que aconteceu há 30 anos atrás, de uma chuva em gel, Em que gel. choveu na cidade de Oakville. Sim. Essa chuva, depois dessa chuva em gel, a cidade ficou doente por 7 a 8 meses. Meu Deus. Toda a cidade ficou doente. E aí tem a dramatização e tal. Sim. Você não acha o vídeo completo, mas eu me lembro, porque é tudo muito fracionado. Hein? Sim. Incrivelmente não se acha completamente a história. Sim. Por que será, né? Que nem o 9/11 Mysteries, o documentário de um cara que é especialista em demolição. Ele fez um documentário chamado 9/11 Mysteries. Você encontra parte 1, parte 2, parte 3, parte 5, parte 6, parte 7, parte Tá 8. pulando. A parte 4 você não encontra.
Por que será? Porque é a parte que Nossa. mostra a questão da térmita, todas as vigas com térmita derretida ao redor, no formato de demolição. E as fotos das vigas com térmita nos Isso acontece com o Cosmo, algo bem mais famoso. O Cosmo do Carl Sagan. O original tem um episódio que sumiu. Assim, Foi. ele existe, É. né? Mas o episódio, justamente, eu muito tempo atrás tive a oportunidade de ver, o episódio... Não sei nem se eu deveria contar isso aqui, mas vamos lá. Quem é esse Cosmo? Cosmo é uma série que existe hoje, que fala sobre ciência, astronomia, principalmente astronomia, né? Ela é muito famosa, existe a nova, que é... A nova é protagonizada pelo Degree Tyson, Certo. mas a original é muito melhor, né? Do Carl Sagan. E você tem vários episódios sobre ciência. Tem um episódio, que ele é maravilhoso, que é um episódio do cara que inclusive descobriu a datação Foi o primeiro cara que ele determinou a idade da Terra, né? Então como que ele faz isso? Ele pega soluções que dissolvem urânio, né? E você tem essas soluções que dissolvem urânio e formam uma pedra. O pessoal de geologia vai ficar bravo. Forma uma rocha, né? Só que como o urânio se decompõe, então quanto for mais antigo é a rocha, menos urânio tem. E mais chumbo tem, porque no final dessa decomposição ele se torna chumbo. E aí ele precisava identificar a quantidade de chumbo para datar. Ele começou a verificar no laboratório dele e ele achou muito mais chumbo do que deveria ter. Não. Aí ele fez de novo, isso aqui é fato, tá? Isso aqui não é teoria da conspiração, isso é fato, isso aconteceu. Foi constatado. Isso tem prêmio Nobel, é que eu tô falando como engenheiro, tá? Constatado. Como engenheiro e cientista, tá? Então isso tudo tá registrado, tem prêmio Nobel envolvido nisso, é loucura. Inclusive prêmio Nobel que foi contratado pra desmentir esse cara. Não. Prêmio Nobel bandido, tá? Que Bandido. doideira, hein? É. E aí esse cara, ele começou a identificar mais chumbo do que tinha. Aí o que ele fez? Lavou toda a vidraria do laboratório, falou, tá contaminado por chumbo, fez de novo, mais chumbo do que deveria. Lavou tudo de novo com mais cuidado, mais chumbo do que deveria. Limpou todo o laboratório, né? Lavou tudo, mais chumbo do que deveria. Limpou e lacrou o laboratório. O laboratório foi tudo lacrado com plástico, né? Isolado do meio externo. E foi tudo limpo, pra que não tivesse nenhuma contaminação de chumbo. Em tese, mais chumbo do que deveria. O cara foi pra outro laboratório em outra cidade, mesma coisa, foi pra outro estado, mesma coisa. Ele falou, gente, o mundo tá coberto de chumbo. O que tá acontecendo? Isso tá errado. Todo lugar tá cheio de chumbo. O que ele descobriu? Um composto de chumbo era usado para aumentar a octanagem nos combustíveis. Olha. Então todos os carros estavam emitindo chumbo no mundo todo. Séculos. O mundo está coberto de chumbo. Meu E a Shell Deus. pagou prêmio Nobel para desmentir esse cara. Esse cara foi ridicularizado. Porque se eu falo uma coisa e um prêmio Nobel diz que eu tô errado, que é eu tô errado. Exatamente. Você entendeu? O cara Eu tô é o errado. Nobel, né? O Oh Nobel. my goodness. Várias doenças derivadas. Monte. Porque Desse chumbo ele causa um chumbo. monte de doenças. Desde pressão alta, problemas de coração, demência, etc. Isso tá no ar? Isso estava. Até ele conseguiu provar de verdade. E eu tava querendo fazer um estudo sobre isso, tá? Mas aí não deu certo. Precisava de aluno de química, eu não dava aula na química, dava aula na engenharia. Acabou não dando certo. Mas aí tá, foi proibido. Esse composto foi proibido. Não pode usar mais em veículos, tá? Há muito tempo. Só que, como ele, pros motores de alto rendimento, alta potência, de avião, precisava dessa octanagem, eles liberaram para avião. Porque na época, haviam poucos aviões. Nó. Só que hoje tem avião para um caramba. Você entendeu? Avião igual carro hoje. E ninguém fala mais disso. E esse episódio do my Cosmos goodness. sumiu. Rapidinho, sumiu. Entendeu? né? Ele desapareceu. Você não acha São mais muitos dele. milhões em jogo. É. Entendeu? Esse é um caso. É um mistério. complicadíssimo. Por que que isso aqui é tão interessante? Eu agradeço mais uma vez a todos os meus seguidores que acharam pra mim. O incidente de Oakville. Porque a filha que trabalhava em laboratório de uma senhorinha que morava em Oakville chega e encontra a mãe desmaiada e tem a dramatização. Sim. Ela pega um vidrinho de filme Kodak, aquele potinho do Sim. filme Kodak, pega o gel que tá na janela, tampa, leva pro laboratório. Então foi documentado. Ela joga no laboratório o gel porque a mãe desmaiou, várias pessoas, o hospital encheu de gente desmaiada, Nossa. gente que tocou na chuva, bichos morreram, que a chuva entrou em contato, vários animais morreram. Quando ela joga no laboratório, ela vê dentro do gel células humanas contaminadas. Nossa. Foi uma chuva de gel com células contaminadas. Gente, tem muita coisa que a gente não sabe. Eu não quero ser chato, acontecendo. mas eu posso explicar isso? Pode. Então, existe Pode, um lógico, fenômeno, eu inclusive, gostaria. natural, que é de chuva de peixes. Eu não sei se Sim, vocês já já viram. esse eu conheço. Isso, de chuva de peixe. Como esse chuva de peixes acontece? Você tem um tornado que acontece no mar, ele tira os peixes do mar, leva para a atmosfera e eles caem em algum lugar.
Sim. né? Então, o que pode... Por exemplo, quando você fala que choveu gel, o que pode ter acontecido? Uma substância tóxica qualquer de uma indústria armazenada em pó muito fino, que tem condição de formar uma estrutura coloidal ou um gel, ele pode ser pego por um tornado e ser levado para a atmosfera, ter sido absorvido pela água e cair como gel. Sim. E as células humanas? Como essa pessoa pegou a amostra já que estava no chão, ela já pode ter pegado a amostra contaminada. Então não necessariamente choveu com as células humanas. Só que o curioso é que a cidade inteira ficou doente. Mas talvez Por porque mais era um de contaminante 7 que foi mil. jogado na atmosfera, entendeu? Provavelmente. Pode ser, depende de que tipo de indústria isso foi extraído, podia ter células humanas. Será que não era pra ser uma chuva normal e acabou sendo uma chuva de gel? No fim das contas, o que nos ensinaram é mesmo a verdade? Ou será que apenas repetimos versões convenientemente construídas? As revelações de Sarah Shiva no podcast nos convidam a questionar o que parecia certo, rever histórias que achávamos entender e refletir sobre o quanto estamos dispostos a enxergar além do óbvio. E você, está preparado para olhar com outros olhos o que te contaram sobre o mundo? E aí, o que você acha de tudo isso? Coincidência ou verdade escondida? Deixe a sua opinião nos comentários, eu quero muito saber o que você pensa. E se você curte conteúdos que desafiam o senso comum, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa abrir os olhos. Até o próximo mistério!